Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos e estou aqui à frente da minha rede de clínicas Dental Kids, que sou a fundadora. E eu venho compartilhando as minhas experiências e o meu conhecimento no mercado da odontologia com dentistas que também querem crescer, né, que querem entender quais são os caminhos para aumentar o seu faturamento, para chegar no seu 25 em 1 na odontologia, para realmente terem sucesso nessa profissão. O assunto de hoje é quais são os efeitos colaterais de se alcançar esse faturamento de 25 mil reais por cadeira odontológica no consultório ou na clínica. Ou se você é um dentista que trabalha em clínica, não tem o seu consultório próprio, quais são os efeitos colaterais de se chegar nesse faturamento, mesmo trabalhando em clínica. Isso é possível e eu falo muito sobre isso também. Tenho feito várias lives também falando com os dentistas que ainda não têm seu consultório próprio ou que simplesmente não querem ter, né? Que querem trabalhar em clínica por diversas razões, mas que podem ter um faturamento muito satisfatório mesmo trabalhando numa clínica. Primeiro, vou falar de algumas crenças que o dentista tem, né? Que o dentista tem e que atrapalham a sua chegada até o 25 em 1. Primeiro, quando sai da faculdade, o dentista acha que vai ser valorizado mesmo só sendo cirurgião dentista, né? Então acha que vai vir a valorização profissional simplesmente por ele ser um bom cirurgião dentista, ser bom na técnica, né? Ser ótimo ortodontista, ser ótimo clínico geral. Ele acredita nisso, que vai chegar na valorização profissional e que todos nós queremos ser valorizados, não é isso? Todos queremos ser valorizados. E aí acredita que isso vai acontecer naturalmente. É só estar formado, ter o diploma na mão, começar a trabalhar ou numa clínica ou abrindo o seu próprio consultório, que isso vai acontecer. Que os pacientes vão chegar, né, que vai formar uma clientela rápido ou relativamente rápido. Essa é uma crença. Na faculdade nenhum dentista fala pra gente, nenhum professor, né, na faculdade nenhum professor fala pra gente dos desafios e de outras habilidades que a gente vai precisar aprender para realmente ter resultado, ter sucesso dentro da nossa profissão. E quando eu falo em sucesso, sucesso é ser valorizado. Para ser valorizado, você precisa ter um bom faturamento. Senão, o dentista que não se sente valorizado é aquele cirurgião dentista que tem um faturamento baixo, que trabalha e não sobra dinheiro, né, para se divertir, para investir, não sobra dinheiro para nada. E ele se sente desvalorizado. E é uma profissão tão desafiadora, tão difícil. Então, quando os cursos dentro da odontologia não mostram nada desse caminho para o cirurgião dentista, precisa aprender sozinho ou com um direcionamento, né? E é isso o que eu falo aqui, é sobre isso que eu trato, sobre direcionamento, tá? Então vamos lá, a clientela se formar rápido, naturalmente, é uma crença que o dentista tem, que não vai precisar fazer nada de diferente a não ser cirurgião dentista. Que o dentista vai ter qualidade de vida dentro dessa profissão. Não, eu escolhi odontologia porque eu vou poder fazer o meu horário, se eu quiser trabalhar meio período eu trabalho, se eu quiser não trabalhar algum dia na semana também eu posso, eu tenho essa liberdade. Então essa é uma crença, né, de que vai ter qualidade de vida dentro da odontologia, vai ser bem remunerado e vai ser bem sucedido dentro dessa profissão. Só que aí cai no mercado de trabalho, né? Então a gente sai da faculdade, o dentista sai da faculdade com algumas crenças em relação à sua profissão, geralmente crenças muito otimistas. E isso não é ruim, né? Por um lado isso é bom, por outro lado, quando ele começa a trabalhar e vê qual é a realidade,
né? Muitas vezes, aí ele ou se frustra, né? Fica frustrado, ou então ele vai buscar aprender novas habilidades. Então, aí o dentista tem duas opções, né? Tem a opção de simplesmente se frustrar porque ele caiu no mercado de trabalho e viu que a coisa não é bem assim, ou então ele vai buscar novas habilidades, ele vai entender, vai procurar saber o que é que ele precisa aprender para que tenha resultado. Qual é o resultado, né, que o dentista quer, que o cirurgião dentista busca, né, que ele precisa? Eu sei disso porque eu também sou, e eu trabalho aqui com uma equipe hoje de quase 20 cirurgiões dentistas na minha rede de clínicas. Então, o que geralmente, né, o cirurgião dentista busca? Não que ele tenha só isso em mente, não que seja o objetivo principal, mas para ele se sentir valorizado, para ele poder melhorar o seu atendimento, para poder investir em mais cursos. Um curso de especialização dentro da odontologia é uma pequena fortuna. Quem já fez especialização sabe, e quem não fez sabe também, e quem não fez quer fazer, né? E provavelmente a condição financeira é que pode estar bloqueando essa nova especialização, esse novo curso. Então, o que o dentista busca é um faturamento satisfatório, um bom faturamento, né? E por isso eu falo nesse valor de R$25 mil por cadeira odontológica, porque esse é um faturamento que traz alguns efeitos colaterais que eu vou falar aqui, que eu vou listar aqui 8 efeitos colaterais e que vão direcionar aqui o dentista a repetir esse faturamento de R$25 mil todos os meses e depois crescer. Tá? Então o dentista cai no mercado de trabalho e vê a realidade qual é. Qual é a nossa realidade? Muita concorrência, né? Muitos dentistas no mercado, 12 mil dentistas mais ou menos aí, todos os anos caindo no mercado de trabalho, né? Então imagina, é bastante gente. São 320 mil novos dentistas, 330 mil dentistas no Brasil. Cirurgiões dentistas. É bastante, né? A concorrência é alta. Por isso é que é preciso, por isso é que é tão importante saber trabalhar dentro desse mercado de forma ética, de forma íntegra, para ter resultado. Qual é o resultado? Resultado é um retorno, né? Retorno financeiro de todo o investimento, né? E eu quis trazer esse assunto aqui também, porque outro dia eu ouvi de uma dentista falando assim: Carla, dentista, eu acho que ela me mandou no WhatsApp, dentista precisa morar com os pais, né? O dentista precisa morar com os pais, não consegue viver sozinho, né? Ou se estiver casada, o marido precisa ganhar bem, porque não consegue morar sozinho, não consegue viver sozinho, né? Pagar as contas, dar conta de todas as despesas, né? E aí eu fiquei pensando, como não? Né? Tantos dentistas vivem da profissão. O que é que esses dentistas que vivem da profissão, eu sou um exemplo e vários alunos meus também, eu conheço tantos profissionais bem-sucedidos, colegas, inclusive colegas de faculdade meus, o que é que eles têm de diferente em relação aos dentistas que mal pagam as contas, né? O que diferencia? Será que é a parte técnica? Será que é a visão de negócio? Visão de negócio? Consultório é um negócio. Mesmo que você trabalhe numa clínica, é um negócio. Você é um profissional ali, tem que ser visto como um negócio. É um negócio lucrativo. Se não der lucro, não vale a pena. E aí, é importantíssimo entender o que é que essas pessoas fazem de diferente, tá? Porque senão os dentistas falam, não dá para viver da odontologia, tem muitos desanimados. Eu não sei como é que vocês estão aqui, qual é a realidade de vocês dentro da odontologia, como é que está o consultório, se está indo bem, se não. A gente está num momento diferente, né? A gente está aí no meio de uma pandemia, com um atendimento em algumas regiões bem restrito, em outras já não.
E aí eu não sei qual é o momento que você está vivendo hoje. Se você está conseguindo pagar as contas hoje ou não. Mas independentemente de como esteja o seu consultório hoje, é preciso entender que para crescer tem que trazer conhecimento, primeiro buscar o conhecimento, né? Adquirir conhecimento, se preparar, entender qual é a direção de crescimento e daí buscar as estratégias certas para trazer resultado. Tá? Então, é muito importante entender o que é que os dentistas fazem de diferente. Por exemplo, tem uma aluna, a doutora Evelyn, lá de Campos do Jordão, eu acho que é Evelyn Cassiano, de Campos do Jordão, que quando ela entrou no método Dentista Referência, que é o meu curso online, ela falou assim para mim: Carla, eu não sabia nada de organização do consultório. E ela já tinha um consultório, se não me engano, com 2 ou 3 cadeiras. Ela queria crescer. Ela estava começando a chamar outros profissionais a trabalharem com ela. Ela queria crescer. E aí, ela falou assim para mim: Carla, eu quero crescer, não sei o que fazer, tô perdida, né? Quero crescer e não sei nada de organização do consultório. Meu consultório está desorganizado. Não sei quantos pacientes eu atendo, não sei. Não sei nada de organização, não aprendi nada disso na faculdade. Ela tinha alguns anos já de formada. E aí, ela aprendeu organização, divulgação, principalmente, né? Divulgação, atrair pacientes para a agenda dela, para a agenda dos outros dentistas, né? Vendas, né? E aí sim, ela aprendeu o caminho do 25 em 1, tá? Então é muito importante a gente ir atrás daquilo que acredita que esteja faltando no consultório, no seu atendimento. O que é? Será que são novos pacientes? Será que é fechar melhor os tratamentos? É isso que diferencia quem cresce de quem fica estagnado. É entender, primeiro, enxergar o seu consultório como um negócio, isso é fundamental, e depois buscar as soluções para aquilo que você não está fazendo bem, né? Que não está bom no seu consultório, é entender isso, tá? E aí vamos lá, eu vou falar aqui então dos efeitos colaterais, quais são os 8 efeitos colaterais, né, de se chegar no 25 em 1. E os 2 últimos efeitos colaterais que eu vou falar aqui são decisivos para você fazer o 25 em 1 todos os meses e crescer. Né? Quando eu falo em 25 em 1, esse é um primeiro nível. Né? E depois existem outros níveis, que é crescer cada vez mais o seu faturamento. Então vamos lá, um primeiro efeito colateral é você ser percebido como referência. Então o dentista que atinge o 25 em 1 na odontologia, ele começa a ser percebido como uma referência dentro daquele grupo de pacientes dele. Ou seja, aqueles pacientes vão indicar, eles gostam do atendimento, eles são fiéis, eles te referenciam sempre que alguém fala ali, ou numa festa, ou alguém na família comenta sobre dentista, ele vai falar de você, porque para ele você é uma referência. Você começa a se tornar uma referência na sua região, na sua cidade. Um exemplo disso é a minha aluna, a doutora Tati Quarezemin, de São José do Rio Preto. Hoje, e já há um bom tempo, depois que ela aprendeu no método Dentista Referência a ser referência e atingiu o seu 25 em 1, e hoje ela faz 2, 3 vezes isso por mês, ela é conhecida na cidade, ela ficou conhecida como uma referência em odontologia estética. Então isso é um efeito colateral, não é só o faturamento. Carla, o que é que vem junto com esse faturamento? Tá? E é isso que eu estou falando aqui. Outro efeito colateral então, o segundo aqui, valorização profissional. Então quem é que não quer ter retorno de todo o investimento que fez na profissão, de todo o investimento de tempo?
todo o investimento de estudo, todo o investimento financeiro que a gente faz na nossa profissão, principalmente quem abre seu próprio consultório, quem abre uma clínica. Quanto investimento financeiro fez ali? Mesmo o dentista que trabalha em clínica, durante a graduação, né, tem que comprar todo aquela lista imensa de materiais. É um curso caro, que exige retorno. Quem é que não quer ser valorizado? E quando o dentista fala em valorização profissional, ele está falando em retorno financeiro, é isso. Não basta os pacientes gostarem muito da gente, nos elogiarem, gostarem muito e falarem que somos ótimos, se eles não querem pagar o valor justo dos tratamentos, não é? Então, na verdade, apesar de muitos dentistas não gostarem de falar de faturamento, achar que isso é muito comercial, que o dentista deve sempre olhar para o cuidado com o paciente, mas o faturamento é a consequência disso. E eu concordo 100% com isso. Que o dentista deve sim, eu falo isso, eu ensino isso também dentro do meu método, do método dentista referência, método online, como o cirurgião dentista precisa ter o cuidado com o seu paciente, como precisa tratar dele, não só o tratamento odontológico. Mas o que precisa também é ter um retorno financeiro disso, é claro. Não é fazer isso pensando no dinheiro, mas o dinheiro é a consequência. E quando não tem a consequência financeira, é porque tem alguma coisa errada ali no processo, no meio do caminho. É preciso ajustar. Quando o cirurgião dentista aprende a ajustar, aprende estratégias de ajuste, aí a consequência é o 25 em 1. Então, valorização profissional é um dos efeitos colaterais para quem chega no seu 25 em 1 na odontologia. E quem é que não quer? Por exemplo, também mais um efeito colateral. Mais um efeito colateral aqui, autoridade. Ser visto como uma autoridade, com alguém que tem credibilidade. Quem é que não quer ser visto como uma autoridade numa determinada área? Pelos seus pacientes, ali na sua região, na sua cidade. Autoridade na ortodontia ou uma clínica. Tem clínicas, eu tenho exemplo disso, que é a clínica da doutora Débora Caribé, a Odontoline, lá no interior do Pará, que é referência ali na cidade e acredito que na região em que ela está. É uma clínica que atende multidisciplinar, que atende, acredito que quase todas as especialidades. Então, elas são referência ali, a clínica é referência não numa área só, mas como clínica, com cuidado geral dos pacientes. Então, é possível, é um efeito colateral para quem chega no 25 em 1. E a doutora Débora Caribé hoje acho que está fazendo aí 33 em 1, ou seja, um faturamento de R$33 mil por cadeira odontológica na sua clínica. Tá? Então, são efeitos colaterais. Então, não é só o faturamento, é claro que não, lógico que não. É a valorização, é ser visto, ser percebido como referência, é ter autoridade na sua área, né? É ter segurança em estar no caminho certo e querer voar mais alto. Então, quando você aprende o caminho do 25 em 1, você está seguro, tem segurança de estar no caminho certo. Isso traz tranquilidade para a gente. Porque aquele cirurgião dentista que está sempre no vermelho ou que está sempre só pagando conta ali, que não sobra nada, será que ele tem paz de espírito? Consegue viver uma vida tranquilo? Um faturamento bom traz paz, não é só o dinheiro, é paz emocional, o lado emocional fica em paz. Outro efeito colateral aprendeu a chegar no 25 em 1, pode voar mais alto. Eu tenho exemplos de alunos, até em vídeo no YouTube,
tem até depoimentos delas que estão voando mais alto. Odontopediatra, o exemplo claro disso é uma odontopediatra que faz 60 mil reais no Equipo, né? É só ela que atende. É atendendo pacientes particulares e atendendo pacientes que têm convênio, tá? Então, é possível? Claro que é possível, né? E o efeito colateral, um deles é querer voar mais alto. Então, eu sempre digo, é muito bacana e eu vejo isso nos meus alunos, naqueles que aplicam, naqueles que assistem todas as aulas, aqueles que mergulham de cabeça mesmo nesse mundo de valorização profissional dentro da odontologia, que entendem qual é o caminho. Esses passam a voar mais alto, ou seja, veem que é possível crescer muito mais, é só saber trabalhar, né? Aí, mais um efeito colateral é ter fila de espera. Então, os dentistas que alcançam o 25 em 1, eles têm fila de espera na sua agenda. Tem agenda cheia, tem pacientes disputando um horário. É aquele momento em que a recepcionista começa a reclamar. Ela fala, doutor, é o seguinte, tem paciente querendo o horário na sua agenda e eu tô com vontade de fazer uns encaixes aqui, porque não tem mais horário, não tem horário para essa semana, não tem para a semana que vem, só vai ter horário para daqui a um mês. Isso é ter fila de espera para o seu atendimento. Ou seja, pessoas querendo que você as atenda. Você sendo visto como uma autoridade, como uma referência, sendo indicado. A consequência disso é fila de espera. Quem é que não quer? Quem é que não quer mais correr atrás de pacientes e ter pacientes correndo atrás do dentista? Quem é que não quer? Isso traz uma satisfação muito grande, uma felicidade, né? É um problema bom de se ter. É um efeito colateral do 25 em 1. Um outro efeito colateral, então eu já falei 6. O efeito colateral de número 7 é poder cobrar mais. Então, se você é visto como referência, é valorizado, os pacientes pagam valor justo dos seus tratamentos. Se você tem autoridade, né? Se você está seguro que está no caminho certo, aí você vai vender bem. Até a maneira de você oferecer os tratamentos, falar de valor, de custo financeiro para o paciente muda, porque você tem segurança que é aquilo mesmo. Esse é um problema grande também do dentista, é não saber vender, é não saber oferecer um tratamento de maneira a fechar com o paciente. Isso eu ensino também bastante dentro do Dentista Referência, porque é um ponto importante, é um dos pilares para o 25 em 1. E que eu vou falar na semana 25 em 1 na odontologia. Para quem se inscrever, é um evento gratuito, online, né? Vou ensinar como fechar mais tratamentos ali. Algumas estratégias simples de serem usadas que o dentista já vai poder aplicar no seu atendimento no dia que aprender. Se quiser, no dia já faz ali o seu roteiro de consulta e já aplica, tá? Então, poder cobrar mais, isso é muito bom. O que eu vejo, o que eu tenho visto, né? Nesse momento que a gente está vivendo, muitos dentistas falam para mim, Carla, os EPIs aumentaram absurdamente. EPIs, todo o material que a gente está precisando usar, né, entre um paciente e outro, espaçar um pouco mais os pacientes por causa da pandemia. Isso elevou o meu custo de atendimento e eu vou precisar repassar para os pacientes. Eu tenho que aumentar o valor da minha tabela. E aí, como é que eu faço isso? Será que eu faço isso? Será que eu aumento ou não? Muitos me perguntam e o que eu respondo é: você é visto como uma autoridade? Você é visto como uma referência? Como é que é o seu atendimento no consultório? Será que se você aumentar o valor dos seus procedimentos, você não vai fechar menos tratamentos? É preciso pôr na balança. E subir quanto? Subir R$10? Subir 50? Depende. Depende do valor que você já cobra. Agora, é fato que você vai poder cobrar mais se você for visto como uma referência, se você já for considerado uma autoridade, se você já for valorizado pelos pacientes, se os pacientes já estiverem fechando com você naturalmente os tratamentos.
senão vai ficar mais difícil. Agora, quem chega no 25 em 1 pode cobrar mais, tem fila de espera. Um dos momentos importantes de aumentar o preço, de aumentar o valor da sua tabela, é quando você começa a ter muita procura. Então, tem muita procura, a sua agenda é restrita, você começa a cobrar mais, né? Isso é natural, isso é importante e é algo tão simples, mas muitas vezes o dentista tem medo de subir o valor na sua tabela, né? Ou não sabe como fazer isso, como lidar com esse valor, com o valor financeiro ali, o custo financeiro, tá? Então, um efeito colateral importantíssimo é poder cobrar mais. E aí, já aprendeu a chegar no 25 em 1? E aí que fica mais gostoso, porque voa mais alto, o faturamento aumenta mais. E o último efeito colateral, não menos importante, é, com tudo isso, com esse conjunto, é a possibilidade do dentista sair dos convênios. Sim, a possibilidade ou de sair completamente dos convênios ou de diminuir os atendimentos de convênio. Por quê? Porque quando ele é percebido como referência, quando é valorizado, né, quando sabe, quando chegou no 25 em 1, quem chega nesse faturamento de 25 em 1 é porque já sabe divulgar aquilo que faz. É que já trabalha com algum ou alguns canais de atração de pacientes dentro do seu consultório. Existem canais online e canais offline. E eu ensino sobre isso também dentro do método Dentista Referência. Eu falo lá, ensino sobre 19 canais de atração de pacientes, online e offline. Muitos dentistas trabalham ainda com canais de atração de pacientes offline e tá tudo bem, se funciona bem, se está trazendo resultado, tá ótimo. Outros trabalham com canais online e querem buscar isso, querem aprender a atrair pacientes através das redes sociais, né, através do Google, de mídias digitais. Né? E eu ensino também isso no Dentista Referência. Então, aquele dentista que aprende a divulgar o que faz, que já chegou no 25 em 1, aí ele pode sim, né, dependendo do modelo de negócio que ele tenha, pode sair dos convênios, né, e que é um desejo de muitos dentistas, que se sentem presos aos convênios. Tá? Então, o que eu falo aqui sobre aumentar o faturamento é a consequência de tudo que você faz dentro do seu consultório, dentro do seu atendimento. É só uma consequência, um resultado, tá? E é um resultado que a gente pode medir. Né? Então, por isso eu trago um número, porque isso a gente pode medir. Valorização profissional a gente não consegue medir, né? Ser referência, agenda cheia, a gente não consegue medir. Dependendo da especialidade, uma agenda cheia é composta por 4 pacientes num dia. Se for fazer cirurgias de implante, por exemplo, 2 de manhã, 2 à tarde, ou 1 de manhã e 2 à tarde. Né? Na ortodontia, uma agenda cheia, muitas vezes, é uma agenda com 30 pacientes. Então, o faturamento, um número, é importante. É importante o dentista ter números para guiarem as suas ações, as suas estratégias. Tá? Por isso eu falo tanto de número. E aí eu reforço o convite para participar da semana 25 em 1 na odontologia. O link para se inscrever está na minha bio do Instagram, tá bom? E para a gente finalizar aqui, né, eu vou dar um pequeno passo que o cirurgião dentista pode dar, que deveria dar, na minha opinião, né, na minha humilde opinião aqui, um passo prático que aquele que quer alcançar o seu 25 em 1 na odontologia deveria dar agora, que é entender e escrever, escreve num papel, quais são os seus pontos fortes no seu atendimento, no seu consultório, na sua clínica, ou se você trabalha numa clínica, quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Coloca numa linha pontos fortes e outros pontos fracos no seu consultório, na sua clínica, no seu atendimento. Olha para dentro e pensa, o que meu pode me valorizar mais? O que os pacientes gostam? O que é positivo? O que é que eu faço de positivo? E o que é negativo? Quais são os problemas
que acontecem no meu atendimento, tá? Então, entenda os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. A Odonto Camargo, análise SWOT, vemos por aqui, é sim, esse é um pedacinho, né, da análise SWOT, muito importante. É daí que começa tudo, que é uma análise interna, né, fundamental para quem quer crescer. É entender o que está faltando, é entender o que está ruim, é olhar para a concorrência e entender como é que eu tô. Por quê? O dentista, cirurgião dentista é um profissional que fala muito da concorrência, né? Que reclama muito da concorrência, de outros dentistas, enfim. Aí eu não cresço por causa daquela clínica, os meus pacientes estão sumindo por causa daquela franquia que abriu, né? Mas não olha para dentro. Será que o meu atendimento é melhor do que o daquela clínica ou daquela franquia ou não? Né? Quem olha para dentro pode se autoanalisar e entender o que precisa melhorar, isso é claro, mas de verdade. Então você vai pôr no papel de verdade o que acontece, que problemas eu tenho, tá? Esse é um passo importantíssimo, é um passo simples, possível para qualquer cirurgião dentista realizar, e é daí que começa tudo, para você planejar aquilo que primeiro você precisa aprender e segundo, aquilo, depois que aprendeu, aquilo que você vai aplicar, as estratégias que você vai aplicar no seu consultório, no seu atendimento. Para quê? Para aumentar a percepção do paciente sobre você e a consequência disso é um faturamento crescente, até atingir o 25 em 1, tá? O 25 em 1 é a meta, né? Então faça esse passo importante, é um passo prático, um pequeno passo, para você entender o que é que você precisa aprender aí e melhorar no seu atendimento, no seu trabalho, na sua clínica, em relação a você, em relação à sua equipe, em relação aos pacientes. Né? Tem tantas estratégias, você pode fazer uma pesquisa com os seus pacientes para entender o que é que eles acham de você, do seu atendimento, do atendimento da sua equipe de funcionários, mesmo que você tenha uma pessoa só ali, só uma funcionária, só uma recepcionista. Né? Será que você está sabendo o que os pacientes pensam? Estão pensando de você, a satisfação? Será que gostam? Será que mais ou menos? O que é que eles têm de sugestão para você melhorar? Porque muitas vezes é difícil a gente olhar para dentro do nosso consultório, né? A gente criticar, ter a autocrítica. A autocrítica é difícil. Geralmente a gente acha que tá ótimo, tá tudo excelente, que a gente está fazendo o melhor que pode, não é isso? Né, Carla, eu faço o melhor, eu estou fazendo o melhor, mas será? Será que é assim que é percebido pelos seus clientes? Afinal, os clientes são o centro, ou deveriam, né, ser o centro do seu consultório, da sua clínica, do seu atendimento, deveriam estar no centro de todas as suas decisões. Tá? Então é importante olhar para dentro e listar ali os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, tá certo? Faça isso.